Quem aprende isso muda o jogo, você vai entender por quê. Que ao contrário do que muita gente acha, a centelha não acontece necessariamente no ponto morto superior. Galera, a centelha acontece no momento que você programa. Cara, tem uma tabela, você vai lá e seleciona, perfeito? Então é quando você programa. Agora, normalmente, esse momento que acontece a centelha não é no ponto morto superior. A gente tem que casar quando começa a combustão com a velocidade dela, perfeito? Então, olha esse gráfico aqui, que eu vou explicar um negócio bem importante nesse gráfico aqui. Talvez algumas pessoas já devem ter visto, outras não. Mas o que é isso aqui? Por mais, se alguém olhar e fala, nossa, cara, o que é isso aqui? Não vou entender, relaxa, que eu vou explicar de uma maneira bem simples. Acompanhe aí, isso aqui é muito importante, vai abrir a cabeça de vocês. Nesse gráfico, a gente tem aqui, ó, pressão. Isso aqui é pressão do quê? Pressão da câmara de combustão. Então, se a gente conseguisse colocar um sensor aqui dentro para medir a pressão, e não é que se a gente conseguisse, tem alguns projetos que você consegue colocar. É um negócio mais para desenvolvimento no dia a dia de injeção programável normal, você não faz isso, tá? Mas você poderia colocar um sensor aqui para você medir a pressão aqui dentro, tá? E aqui, então aqui é pressão. A gente está olhando pressão. Quanto maior o gráfico aqui, mais pressão a gente tem. Beleza? Então nesse gráfico vermelho, a gente teve mais pressão do que o preto. Teve mais pressão que o azul. E tem um outro gráfico branquinho aqui, ó. Vocês estão vendo esse gráfico branquinho aqui, ó? Que é o gráfico A. Vamos olhar esses gráficos aqui. Então a gente tem pressão aqui no eixo Y e no eixo X a gente tem ângulo de virabrequim. Perfeito? Então, quando a gente está nesse momento aqui, isso aqui, eu vou até escrever aqui para facilitar, é o PMS. Aqui, ó, é o PMS. Quando a gente está para cá, é antes do ponto morto superior. E quando a gente está para lá, é depois. Então, essa curva branca, para vocês entenderem, agora vai ficar claro, tá? Quem não entendeu nada vai ficar claro agora. O que é essa curva branca? Se a gente pegasse, colocasse um sensor de pressão na câmara de combustão e a gente virasse arranque no motor, sem combustível e sem centelha, só virando arranque, você concorda comigo que você vai ter uma pressão lá dentro? Você vai ter uma pressão. Por quê? No tempo de compressão aqui, ó, as duas válvulas estão fechadas e o pistão está subindo. Então você vai ter ar comprimido lá dentro. Só que você não tem centelha, não tem combustível, você não vai ter combustão. Mas você tem ar comprimido lá dentro. Beleza? Qual que é a pressão lá dentro, galera? Depende de quão aberto estava a sua borboleta e depende da taxa de compressão do motor. Beleza? Se o motor tem mais taxa, ele vai comprimir mais. E depende da quantidade de ar que entra lá para dentro. Fechou? Agora vamos lá. Se a gente então fizesse esse esquema aonde a gente virasse arranque no motor, virasse partida, mas sem ter combustível, sem ter ignição, e a gente olhasse a pressão lá dentro, a gente ia ver exatamente essa curva aqui, ó. O pistão vem subindo e a pressão vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo. Chega num momento que vai ter o máximo de pressão lá dentro. Quando? No ponto morto superior, que nem eu falei para vocês. Aqui, ó, é ponto morto superior. Então a pressão vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo. Chegou no ponto morto superior, a pressão começa a descer, tá? Ah, Roberto, mas e a combustão? Não seja salame, cara. Tô falando para você. Cara, a gente tá fazendo um exemplo onde não tem combustível e nem ignição. A gente tá só olhando a pressão, beleza? Então, essa aqui, essa curva em branco, seria a pressão da câmara de combustão sem combustível e sem centelha. Aí vamos supor que a gente foi lá e deu a centelha nesse momento aqui, ó, um pouquinho antes do ponto morto superior. Olha o que acontece. Aí é essa curva aqui, ó, curva D. Quando a gente tem a centelha aqui nesse momento aqui, ó, conforme eu falei para vocês, a combustão não é instantânea, não libera toda a energia, não queima tudo de uma vez só. E aí a pressão, então, ela leva um tempo para subir, ó. E aí, quando ela chega no máximo de pressão,
o pistão já está bem longe do ponto morto superior. Você está vendo aqui, ó? E aí o que você faz? Você dá a centelha antes. Então o pistão está subindo. Antes a gente estava dando a centelha aqui. Agora a gente vai dar nesse lugar no preto aqui, na curva preta. O pistão está subindo. Opa, deu a centelha antes. O que acontece? Começa a subir a pressão, começa a subir a pressão. Você vê como, ó, nesse momento aqui, ó, a pressão já é bem maior do que aqui, quando eu dei com menos avanço. E aí sobe a pressão, mas quando a gente tem esse pico de pressão, ó, máximo liberação de energia, também, se for ver bem, ele tá já meio longe do PMS. Aí você adianta mais o ponto. Aí vem a curva vermelha, ó. Antes começava aqui, agora está começando antes. A centelha começou aqui. Então, subiu o pistão, comprimindo, deu a centelha. Começa a subir a pressão. Olha onde deu o pico de pressão. Um pouco depois do ponto morto superior. Aqui sim, a gente está com o avanço bem calibrado. Porque a gente conseguiu liberar o máximo de energia possível quando o pistão estava logo após o ponto morto superior. Olha quanto tempo antes a gente teve que dar centelha em relação ao pico aqui, ó. Você dá a centelha, leva um tempo até queimar toda a mistura ar-combustível. Esses gráficos aqui mostram exatamente o que eu acabei de falar. Ó, o Aníbal mandou aqui, ó. Agora eu entendi, a liberação de energia não ocorre no momento da centelha, e sim após isso. Então a centelha inicia antes do PMS e quando ela libera energia, o pistão já está pronto para descer. Perfeito, Aníbal. É isso aí, cara. E agora que você entendeu isso, cara, sua cabeça abre para avanço de ignição. Cara, é outra coisa. Aí a gente começa a falar de uma outra coisa.